Você já viveu alguma experiência marcante na sua vida? Provavelmente você deve ter hoje aí guardado na sua memória, entre todas as situações que você vive no seu cotidiano, algumas experiências que te marcaram e que você, a partir daquela experiência, trouxe alguma mudança de direção na sua vida ou ficou alguma coisa, bloqueado, algum receio ali no passado, né? E eu digo isso assim, qualquer coisa que te trouxe uma mudança de um relacionamento, né, uma mudança de carreira, alguma coisa que é relacionada à sua família. Então, essas experiências elas são importantes para a gente entender mais sobre nós mesmos, porque elas são como divisores de águas. E elas falam muito, né, quando a gente começa a analisar elas falam muito sobre como a gente age, né, no dia a dia, por que a gente faz o que a gente faz, né? A partir de uma dor ou ou de uma coisa muito boa, uma felicidade muito boa, ela começa a trazer, ela pode fazer todo o sentido para mudar a direção que você está arrumando para sua vida. E hoje eu gostaria de contar para você uma das experiências mais marcantes que eu tive, com certeza assim, é a que teve maior impacto, maior profundidade na minha vida e que quando eu passei por ela eu senti muita dor mesmo. Mas depois que eu passei, não foi de imediato, mas eu aprendi a ressignificar ela. E quando eu ressignifiquei, né, essa experiência, ela trouxe um aprendizado tão grande que hoje acho que é a principal crença, né, a principal visão que eu tenho de mundo. E se não fosse por esse alicerce, por essa dor tão grande que eu passei, eu não conseguiria estar hoje aqui falando com você, ou não conseguiria estar fazendo o que eu faço hoje, né, e ter passado por tudo que eu passei nesses últimos 5 anos, ter tido a coragem de enfrentar as situações, né, e buscar novas experiências. Então, eu vou falar para você como foi a minha experiência durante o tempo que eu tive na aeronáutica. Só para você entender um pouco o contexto, antes de eu ter vivido essa experiência da aeronáutica, né, eu estava ali crescendo, né, tranquilão, adolescente, e eu sempre tive muita facilidade no colégio, né, com matemática. A disciplina de matemática era a disciplina para mim que eu fazia assim, sem esforço nenhum, aprendia muito de boa, nem estudava antes da prova, né? E chegou um momento ali que eu tive contato com algumas pessoas, né, que eram militares ali, que eram amigos da minha família. E eu e minha família, a gente chegou junto, né, numa conclusão que falou assim, cara, por que não explorar essa habilidade, né, de matemática para que eu faça um concurso, né, e tente ingressar numa dessas escolas militares aí, né? Então, a partir disso, eu comecei a fazer um cursinho, né, preparatório. Fiquei 1 ano me preparando para essas provas militares aí. E aí tentei ir para a escola naval, para o colégio naval, para a EPICAR, né, e para o exército lá, as PSECs. Fui então, me preparei, me dediquei pra caramba, né, estudei pra caramba ali durante 1 ano inteiro fazendo cursinho. E na primeira tentativa, né, eu consegui passar. E passei muito bem até, né? Pô, foi muito bem colocado ali no concurso, né? E pô, isso foi um motivo de muita alegria para a família, né? Muita comemoração, né? Na época, putz, a família ficou muito feliz mesmo, sabe? E nossa, agora meu filho tá bem de vida, né? Ele vai ser oficial da aeronáutica, né? Pô, tá com a carreira feita. Agora é só seguir, né? Agora é só seguir o barco, né? Agora, agora é só seguir o caminho e ser feliz ali, vai se aposentar, putz, tá perfeito, né? E aí na época eu lembro até que também tinha lançado aquele filme do Tropa de Elite, né? E, cara, eu tinha umas ideias na cabeça assim, eu falei, pô, vai ser igual o Tropa de Elite, moleque, caraca, faca na caveira, ih, vamos lá nessa, né? Então, cara, entrei assim com toda essa expectativa assim de que, nossa, pô, eu vou lá e vai ser muito maneiro e eu vou fazer um monte de acampamento aí, eu vou aprender a ser um militar, né, e tal. Caramba, a expectativa que eu tinha criado era toda essa, né? Aí beleza, vamos indo, né? Bom, aí eu comecei então a me preparar para adaptação, né, militar ali que ia rolar. E aí, cara, pra quem não sabe, essas escolas militares elas possuem um sistema de internato, né? Então você fica a semana toda lá e no fim de semana, se você estiver tranquilo, né? Se não tiver feito nenhum problema, você pode sair. Mas primeiro tinha que passar por essa adaptação, né? Que era um período maior de isolamento ali, acho que, se não me engano, foram uns 20 dias, né? E até pra você se adaptar, você aprender a usar o uniforme, né? Aprender como que é a rotina ali do militar. Cara, e eu lembro assim, que o primeiro dia que eu pisei lá naquele lugar, e que eu vi,
cara, aquela correria, aquela gritaria de gente, flexão, não sei o que das quantas e tal, e pá, aquela gritaria, né? Acho que toda aquela expectativa que eu criei foi por água abaixo, né? Aí eu, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Caraca, esse lugar é muito doideira. Porra, é mais difícil que eu imaginava, né? Imagina eu com 16 anos ali. Aí beleza, né? Aí fui indo, tá? E eu, cara, lá no fundo tinha uma voz falando assim, cara, não era pra tu estar aqui, né? Mas, pô, não, pô, minha família tá contando comigo, né? Eu ralei pra caramba pra estar aqui, não vou desistir agora, né? Então vamos lá, vamos seguir e tal, né? Vamos passar essa adaptação aí e tal, beleza. Bom, mas até aí tudo tranquilo, né? Aí eu passei pela adaptação, né? Aí virei o aluno de primeiro ano, né? O ensino médio ali da aeronáutica, ele eram 3 anos, como todos os ensinos médios são. E a diferença é que é uma escola normal de ensino médio, só que com uma rotina militar, que te prepara, né, para você ser um oficial, futuro oficial da aeronáutica, onde você tem que passar por esse ensino médio de 3 anos e depois se formar na Academia da Força Aérea, que são mais 4 anos. Então, ao todo, eu tinha que trilhar 7 anos dentro desse sistema, desse regime de internato, como um aluno, né? Depois como um cadete, e um dia se formar como oficial. Só que o sistema militar, ele é um sistema assim muito rígido, né? E ele tem o seu motivo de ser rígido, ele tem os seus próprios valores, né? De cultivar a disciplina, né? De ter toda essa rotina toda certinha, toda regrada, cheia de horário ali. E, cara, com o tempo, né, passando ali, eu acho que eu fui começando a perceber que eu tava ali só pelas regalias, né? Eu tava querendo só, tipo, só ganhar um soldo, um salário, né? Ter uma carreira fixa ali. Esse era o grande sonho, né? E eu fui começando a perceber que o processo em si de estar lá não era uma coisa que me agradava, sabe? Era uma experiência que, tipo, putz, passava o dia e eu não queria, sabe, ficar entrando em forma, ficar ali parado e ficar marchando, né? E então, assim, começou a se tornar um negócio desgastante. Mas você, né, com a promessa de que, não, peraí, um dia vai ser legal, né? Você começa a ver que como a sua expectativa está sendo contrariada ali, né? Você, não, calma, você tá muito ansioso, né? Aguenta mais um pouco, porque acho que um dia vai ser maneiro, um dia vai ser legal, você vai ser oficial, você vai poder fazer o que você quiser e tudo mais. E beleza, né? Então fui andando. Ah, não, um dia eu vou ser segundo ano, um dia eu vou ser terceiro ano e tal, então as coisas vão ser melhores. E, cara, foi passando o tempo e as coisas não melhoravam, né? E aí aquela dor que no começo era uma coisa, sabe, um pouco pequena, ela foi começando a se agravar. Ela foi começando a criar uma desconexão, um vazio interno muito grande ali dentro de mim. Cara, até o ponto que eu lembro que, tipo, eu enxergava tudo numa visão negativa lá dentro, sabe? Tipo, cara, tudo que acontecia de errado comigo, eu, caraca, não, porra, não, tá comigo acontecendo isso, meu Deus do céu, esse problema aqui, pô, o cara ali, o aluno me anotou, não sei o que, e caraca, eu tô dando meu máximo aqui, arrumei a cama, mas eu fui notado, e eu tô engraxando, mas não tá acontecendo, sabe, tal. E, cara, tipo assim, qualquer probleminha pequenininho no meu dia era motivo pra estragar tudo, né? E eu ainda era assim, um cara muito quieto, ficava na minha, então ficava só acumulando aquilo ali, sabe, sem, tipo, pra família, pros amigos lá de dentro, cara, pra mim tava achando que tava tudo na boa, né? Mas, cara, lá dentro, sabe, tipo, eu tava entubando tudo aquilo ali, não aguentava, eu não via sentido em fazer aquilo. Não era nem que eu não queria fazer, é porque eu não via sentido, sabe? Tipo, tem a filosofia da disciplina e eu respeito muito isso, sabe, do militarismo. Eu acho que eles estão totalmente certos, mas pra mim aquilo não fazia sentido, sabe? E, cara, uma pessoa assim muito jovem ainda, muito imatura, sem saber o que queria da vida, sabe? Tipo, e carregando um sonho que não era meu. Eu comecei a perceber isso, entendeu? Que eu tava carregando um sonho, uma vontade de se formar que não era minha. Era um sonho, sei lá, talvez dos meus pais, ou de uma sociedade que prega, né? Que você tem que ir pro caminho mais fácil, mais estável, né? Então, assim, eu imerso nesse meu vitimismo, né? Nessa minha forma negativa de enxergar tudo que acontecia de ruim comigo lá dentro, né? Qualquer coisa pequenininha que acontecia era ponto pra eu ficar, sabe, totalmente desestabilizado, totalmente triste, totalmente deprimido. E mais aquela desconexão de não entender, caraca, não, peraí, eu tô, né, a mente fala para ir para um lugar, mas o coração fala para ir para outro, sabe? Então essa profunda desconexão, cara, foi começando a se agravar, foi virando uma dor muito grande,
E assim, eu lembro que eu ligava todo fim de semana, né, sei lá, 2 vezes na semana pra minha mãe, cara, pra reclamar, sabe? Tipo, na final das contas ainda fazia ela sofrer de tabela, né? Acho que isso aí era pior, né? E ela assim, só me aconselhava, né? Tá, filho, um dia vai passar, né? Um dia vai passar. E aí eu fui por 4 anos empurrando com a barriga, né? Achando que um dia a felicidade ela ia aparecer. E assim, eu via que também que tinha muita gente que também estava nessa mesma situação que eu, sabe? Essa profunda desconexão. Mas o mais interessante era que tinha gente que gostava de estar lá dentro, sabe? Acho que o princípio sempre foi a pessoa se tornar ali, né, um piloto da aeronáutica. E durante esses 3 anos antes de ir para a Academia da Força Aérea, cara, eu nunca tinha pego num manche, sabe, de um simulador pra tentar, sei lá, pousar ou, sei lá, brincar de pilotar um avião. Eu nem tinha essa vontade, eu nem tinha esse gosto, sabe? E eu via que tinha gente lá que se amarrava, cara. O cara ficava o final de semana todo naquele negócio, naquele simulador ali, ele se amarrava, ele adorava, sabe? E eu até tentava assim, nossa, isso daqui deve ser legal, né? Não sei o que. Eu tentava lá, sabe, me enturmar e tentar mexer no simulador pra ver se eu gostava, mas, cara, tipo, eu não via sentido nenhum, sabe? E um dia eu ia ter que, né, começar a pilotar um avião. Isso que é o mais engraçado, né? E outra coisa também é que no militarismo ele tem muito essa questão, sabe, de você seguir as regras como elas são. Então, se as regras, cara, foram inventadas lá em 1949, na fundação das Forças Armadas, poderia ser uma regra que estava ali há 50 anos, né? Que a situação se atualizou, se mudou, que você discordava, né, daquele negócio, mas é o estilo deles, né? Acho que até por uma questão de não ter que a pessoa raciocinar, né, na hora de tomar uma decisão rápida, né, num combate, numa guerra, né? E então, assim, existe um porquê, né? Eu não tô aqui criticando a aeronáutica, mas eu tô dizendo que isso pra mim não fazia sentido, sabe? Depois eu fui descobrir que eu sou um cara que gosta de me expressar, que gosta de criatividade. Imagina então você viver num modelo que ele já é quadrado, que ele já é pronto, que ele não tá ali pra, entendeu? Pra aceitar a opinião de ninguém, ele tá ali pra ser seguido, entendeu? Então, cara, acho que isso também era uma coisa que criava uma desconexão muito profunda, sabe? E eu não entendia por quê, porque eu nem me conhecia. Eu nem sabia que eu era um cara, né, que gosta de me expressar, que gosta de apresentar minha criatividade. Então as únicas formas de refúgio que eu tinha, né, era viver de fim de semana, né? Que era quando eu podia sair daquele lugar, ou quando eu poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade ali, um pouquinho mais de tranquilidade na rotina, né? E aí, cara, pô, era horrível, porque na verdade nem o fim de semana era bom. Só o domingo, quer dizer, só o sábado que era bom, né? Porque no domingo eu já tinha que voltar, então eu já acordava num desânimo, uma depressão muito grande, sabe? De, nossa, ter que voltar para aquele lugar, sério? Meu Deus do céu, né? Então, isso foi se acumulando, se acumulando, até que chegou um momento que eu não aguentei mais, entendeu? Eu falei assim, cara, a vida não pode ser só isso. Tem que ter um outro jeito, tem que ter uma outra forma, tem que ter um outro jeito de viver, sabe? E aí eu já estava então na Academia da Força Aérea, e também o estopim foi que eu não aguentava mais fazer minha mãe sofrer de tabela com as minhas reclamações. Eu não aguentava mais ser um chorão, um vitimista, sabe? E de criar essa expectativa de que o externo tinha que mudar para me agradar. Quando é o contrário, né, galera? A gente tem que mudar o nosso interno. Foi aí que eu resolvi, né, pedir o desligamento ali. Eu tava convicto de que aquela era a melhor solução. E hoje eu vejo que foi realmente a melhor solução ter saído, né, daquele lugar que eu não me encaixava, né? E não era eu que ia ter que mudar aquele lugar, nem o lugar se encaixar a mim, né? Então eu tomei essa decisão, contrariando a tudo e a todos, né? Alguns da família me chamaram de loucos na época. Meu Deus, você está jogando fora a sua carreira, né? E toda essa estabilidade, toda aquela promessa, aquele sonho, né, que sempre vendem pra gente, né? Então eu saí, né, com uma mão na frente e outra atrás, sem saber o que ia ser da minha vida. Mas uma das grandes lições que ficou e que eu senti ali no meu profundo, que eu prometi pra mim mesmo, é que depois dessa experiência eu nunca mais na vida ia fazer alguma coisa que eu sentia que não ia me fazer bem, sabe? Tipo, nunca mais eu ia seguir uma vontade só porque disseram pra mim que é bonitinho ou que um dia você vai ser feliz. Eu aprendi ali a ouvir a minha opinião, a prestar atenção na minha intuição, e eu mesmo decidi o que tem que ser o bom pra minha vida, sabe? O que é a situação que me faz bem, que eu consigo me entregar, que eu consigo, sabe, lidar de uma maneira muito boa, de uma maneira que eu tô sempre crescendo. Porque eu falei, cara,
se essa situação não existe ou se a vida é só isso mesmo, cara, então não vale a pena viver, cara. Entendeu? Então não vale a pena viver. Essa vida aí, cara, se tornou algo assim que eu comecei a querer afastar, né? Qualquer situação que viesse pra me fazer sentir assim. Então, galera, o que eu quero trazer aqui a reflexão hoje? Qual que é a situação da vida que você tá vivendo e que você tá fazendo essa força, você tá, sabe, tipo, você não vê lógica mais naquilo ali, aquilo tá totalmente desconectado com você. E que situação é essa? Você tá vivendo ela hoje? Será que você viveu ela no seu passado? Será que ela ficou como um trauma no seu passado e você carrega ela hoje até como uma dor? Será que não é hora de você começar a ressignificar essa situação? Porque todas essas dores, elas têm um propósito. Elas não são à toa, elas sempre trazem uma lição. Assim como eu consegui tirar uma lição dessa experiência, e que hoje é a minha principal crença, a principal filosofia de vida que eu uso hoje, na hora de tomar uma decisão da direção que eu tenho que tomar na minha vida. Então, é por isso que eu sempre bato na tecla, que os problemas, eles não estão ali à toa. Eles são um aprendizado, mas basta a gente mudar a nossa percepção, entendeu? Se a gente ficar sempre na posição do vitimista, do chorão, a vida vai sempre bater na gente, entendeu? A vida vai ser sempre esse saldo negativo de todas as situações, não importa onde você vá, entendeu? E às vezes não é só o externo que tem que mudar. Às vezes, na maioria das vezes, a mudança está aqui no interno. Então, começa a refletir sobre isso. Começa a pensar em todas as situações da sua vida que você viveu que te causaram ou uma extrema felicidade ou uma extrema dor. E se você ainda enxerga como uma dor, eu acho que está na hora de você começar a ressignificar isso. Eu vou começar a criar mais conteúdos para te ajudar a desenvolver essa outra percepção, porque eu sei que é difícil, né? Se fosse tão fácil assim, todo mundo passaria por um problema de uma vez e mudaria, né? Aprenderia. Mas se as pessoas estão repetindo cada vez mais os seus problemas e parece que nunca muda, né? Só muda o personagem, muda o cenário, mas o problema, a essência do problema é o mesmo. Então, é isso que eu quero te ajudar. E eu quero dizer que você não está sozinho nessa. Sabe? Se você está passando por um problema hoje, eu sei que você às vezes está sustentando uma imagem de bonzão que eu digo, mas de querer passar para os outros que está tudo bem para não se sentir fraco. Estou querendo dizer que a gente é vulnerável, para você se tornar vulnerável, para você deixar um pouco essa armadura cair e você começar a enfrentar essa dor, você começar a olhar para ela, não só ficar carregando ela e achando que um dia ela vai passar, porque ela não vai passar. Ela não vai passar, galera. Ela tá ali para ela ser ressignificada, para a gente aprender, para talvez você trocar uma direção de uma vida, a direção de alguma situação, deixar alguma coisa, deixar algum relacionamento, seja com pessoa, seja relacionamento de família, relacionamento com cônjuge, relacionamento de trabalho. Se não tá fluindo, se tá doendo, é porque tem uma lição, é alguma coisa que tem que mudar ali, beleza? E eu quero que esse meu perfil aqui seja um lugar onde você possa confiar para você abrir essa vulnerabilidade. Não precisa expor em comentário, não precisa expor em lugar nenhum. Se você quiser, cara, me manda uma mensagem ali no particular. Eu tô aqui para te ajudar a ressignificar esses problemas. E eu prometo, cara, que existem várias formas, não é fácil, tá? Às vezes é um processo doloroso. A gente tem que ir tratando percepção por percepção, crença por crença, pra gente começar a não só enxergar por um ângulo a coisa. Porque a questão é essa, quando você começa a enxergar por outro ângulo, aí que a coisa começa a fazer sentido, aí que vem a aprendizado, a solução. Mas quando a gente está enxergando sempre pelo mesmo ângulo, a gente vai ficar repetindo esse problema por muitas e muitas vezes, tá? Então, que fica esse convite aí para você compartilhar suas experiências, compartilhar os seus desafios, o que está te incomodando hoje, tá? E eu quero te dizer que tem uma lição, tem um aprendizado nisso. Vamos junto aí e quero compartilhar cada vez mais experiências aqui com você, todas essas porradas que a gente leva, porque é com elas que a gente vai aprendendo. E tudo isso que eu tô falando não é esse papinho motivacional de vamos lá, vamos ganhar alta performance, pensamento positivo e tal, não é isso. Não é isso. Eu tô falando de mudar a lente com que você enxerga as situações. Quando você muda essa lente, quando você começa a enxergar por um outro ponto de vista, por uma outra perspectiva, cara, aí você não precisa de motivação, porque vai ser um estado natural seu.